E hoje vamos falar de um filme intrigante dos últimos tempos tempestuosos, Get Out, também conhecido como Corra, de 2017. Filme este que eu demorei um pouco para assistir, pois eu achava que se tratava de um filme meio drama, com uma mensagem forte e principalmente que fosse chato. Mas não, eu me enganei, o filme é intrigante pra caramba e eu deveria ter assistido antes. Mas vamos pro enredo do filme. Corra é um thriller psicológico com elementos de terror, mistério e sátira social. O filme acompanha Chris Washington, um jovem negro que viaja com sua namorada branca, Rose Armitage, para conhecer a família dela. O que começa com um fim de semana desconfortável logo se transforma em um pesadelo psicológico e físico, revelando um esquema macabro por trás das aparências amigáveis da família. Mais do que apenas um suspense, Corra é uma crítica afiada ao racismo estrutural e ao liberalismo branco nos Estados Unidos, explorando temas de identidade, apropriação, controle e trauma racial. Temas centrais do filme: racismo disfarçado de cordialidade. O filme não trata do racismo direto e agressivo, mas sim daquele que esconde atrás da polidez, dos elogios desconfortáveis, como por exemplo na frase "eu teria votado no Obama uma terceira vez", e da falsa admiração que os vilões demonstram. É um retrato do racismo liberal, muitas vezes mais difícil de identificar e igualmente prejudicial. Apropriação de corpos e identidades. O plano central da família Armitage envolve transferir cérebros de pessoas brancas para corpos de negros, como forma de imortalidade. Olha que bizarro! E eu não fazia ideia que o filme tratava desses assuntos. Genial, genial mesmo. Então nós temos aqui uma metáfora poderosa para a forma como a sociedade se apropria de culturas negras enquanto apaga sua autonomia e identidade. O lugar profundo, Sunken Place. O estado em que Chris é colocado simboliza a impotência, o silenciamento e o apagamento da voz negra em um mundo dominado por uma estrutura branca. É visualmente marcante e emocionalmente impactante. Ciência como ferramenta de controle. A manipulação científica feita pela família é usada como alegoria para um uso histórico da ciência para justificar a dominação racial, inclusive em contextos reais como experimentos eugenistas. Para quem não sabe, esse termo eugenia surgiu em 1883 por Francis Galton. É um pouco complicado de explicar, mas é um estudo um tanto racista que tentava selecionar as melhores raças para poder criar um ser humano mais perfeito. É mais ou menos isso. Por exemplo, alguns estudiosos na época diziam que, por exemplo, não sei quantos milhares de hindus, um povo hindu lá, não valem mais que não sei quantos ingleses. Você entendeu? Então, é um estudo baseado na teoria de Darwin para trazer a melhor espécie humana possível, desqualificando outras raças. Onde, digamos, você só pega o gene das raças consideradas melhores, como por exemplo os ingleses que eram mencionados na época. Simplificando, é mais ou menos isso. É claro que tem um estudo mais aprofundado, né, para ver como foi essa palavra utilizada em prática, mas basicamente é isso. Um estudo que tenta alavancar uma forma de criar o melhor humano com as melhores raças possíveis. Direção e roteiro. Jordan Peele entrega um roteiro preciso com diálogos inteligentes e cheio de camadas, e uma direção que constrói tensão de forma gradual e envolvente. O clima de estranhamento é constante, mesmo nas cenas aparentemente tranquilas. Trilha sonora. A trilha sonora usa vozes e sons inquietantes, como no canto em sua da abertura Run, Rabbit Run, contribuindo para a atmosfera de alerta e perigo iminente. Atuação. Daniel Kaluuya tem uma performance excepcional como Chris, entregando uma mistura de contenção emocional, desconforto e desespero. Catherine Keener e Alison Williams também se destacam nos papéis ambíguos da família Armitage. Impacto e legado. Vencedor do Oscar de melhor roteiro original e indicado a melhor filme, melhor diretor e melhor ator. Foi um sucesso comercial e de crítica, arrecadando mais de 255 milhões
com um orçamento apenas, olha só o orçamento desse filme, 4,5 milhões de dólares. Apenas isso. Se tornou um dos filmes mais comentados da década e um marco no terror político-social. Abriu portas para novos tipos de terror mais engajado e reflexivo, inspirando obras como Nós e Candyman, de 2021. E agora vamos a algumas curiosidades do filme. Jordan Peele escreveu o roteiro em apenas 2 semanas. Apesar da profundidade e complexidade do filme, o diretor e roteirista Jordan Peele escreveu o primeiro rascunho de Corra em 2 semanas. Ele tinha a ideia há anos e aproveitou um tempo livre para colocá-la no papel de forma intensa. A estreia de Jordan Peele como diretor. Antes de Corra, Peele era conhecido principalmente por comédias, especialmente pelo programa Key e Peele. Ninguém esperava que sua estreia como diretor seria um thriller de terror com crítica social afiada e ainda indicado ao Oscar. O Sunken Place virou símbolo cultural. A ideia do lugar profundo, que é conhecido como Sunken Place, onde Chris é aprisionado mentalmente, se tornou uma metáfora amplamente usada para simbolizar o silenciamento das vozes negras. O conceito ganhou tanta força que é frequentemente citado em debates sociais e até memes. Isso é verdade, eu já tinha visto muitos memes desse lugar profundo na internet, mas como eu não tinha assistido o filme, eu não fazia ideia do que se tratava, mas a repercussão desse filme foi tão grande que eu tive que assistir. A outra curiosidade é que o filme tem várias pistas escondidas. Jordan Peele recheou o filme de sinais e simbolismos. Alguns exemplos. As frutas vermelhas que Rose come representa perigo e sangue. O cervo, atropelado no início, antecipa o destino do pai de Rose, que na verdade é o fim dele, é assim que ele morre. A obsessão da família com o corpo de Chris tem conotações históricas sobre o fetichismo racial, que é aquela história que você já deve ter ouvido falar, tipo assim, se ele é negro, ele deve ser bom nos esportes, ele deve ser bom no basquete, ele deve ser bom no boxe, e por aí vai. Olha, mas eu vou ser um pouco sincero, pode soar um pouco racista o que eu vou falar aqui, mas essa não é a minha intenção, tá bom? Mas realmente eu tinha a impressão que as pessoas negras tinham mais aptidão para o esporte. Essa é uma impressão minha por causa que os maiores atletas que eu conheci eram negros. Por exemplo, Pelé, Michael Jordan, Mike Tyson. Todos eles eram reis nas suas modalidades e todos eram negros. Não é à toa que eu tinha essa impressão. Mas isso é só uma ideia que não se comprova cientificamente. Não é porque a pessoa é de cor preta que ela vai ser automaticamente ter uma aptidão maior para os esportes. Não existe nenhum estudo científico que comprova isso. O fato da pessoa ser bom no esporte ou não envolve diversos fatores, desde a classe social, oportunidades, um pouco da genética própria da pessoa também, mas nada que envolva o fator cor. Mas eu não vou mentir, quando eu era mais jovem, eu tinha essa impressão, você entendeu? Mas também me dá um desconto. Na minha época, as maiores lendas dos esportes eram pessoas negras. Mas eu só tô falando isso para tirar esse mito de que as pessoas negras são mais propensas aos esportes. A outra curiosidade é que tinha um final alternativo e bem mais sombrio. Na versão original, Chris era preso pela polícia após matar Rose. E o filme terminava com ele encarcerado. E eu também jurava que isso que ia acontecer no final. Mas quem assistiu sabe que não termina bem assim. Jordan Peele mudou o final para o que o vimos nos cinemas porque o contexto político e racial dos Estados Unidos já estava tão pesado que ele quis oferecer uma mensagem de vitória e alívio. E eu acho que ele fez bem. Foi bom ele ter terminado nesse final um pouco mais otimista, até porque se fosse um final trágico, seria um tanto previsível. E também esse final poderia prejudicar um pouco o filme, mostrando um pouco a imagem de filme vitiminista, como se os negros sempre sofressem ou coisa do tipo. Mas, de qualquer forma, se o diretor optasse pelo final original, ele não estaria errado, tá bom? Seria um final que faria sentido. Mas eu gostei desse final um pouco mais de alívio, porque foi um tanto imprevisível. Eu não esperava. Eu esperava que o Chris
se ferrasse no final, mas que bom que não terminou assim. E repito mais uma vez que se terminasse como na versão original que o diretor queria, também não seria ruim. Só seria um pouco mais triste mesmo. Outra curiosidade é, a luz da câmera representa a libertação. A luz do flash que tira os personagens hipnotizados do transe representa simbolicamente a luz da consciência, da verdade, como se enxergar a realidade fosse o único caminho para quebrar o controle mental e social. Daniel Kaluuya chorou em todas as tomadas da cena do hipnotismo. Na cena icônica em que Chris é hipnotizado, o ator Daniel Kaluuya conseguiu chorar com lágrimas reais em todos os takes, exatamente no mesmo momento. A atuação foi tão intensa que impressionou Jordan Peele e ajudou a consolidar o impacto emocional da cena. Pô, parabéns pela atuação, Daniel Kaluuya. Realmente eu não esperava por essa. E para quem consegue fazer isso, poxa, é um excelente ator. Lucro gigantesco. Repetindo mais uma vez, com apenas 4,5 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de 255 milhões na escala mundial. Isso o torna um dos filmes mais lucrativos da história do cinema proporcionalmente ao investimento. E poxa vida, que retorno financeiro! Eu não esperava por isso, mas o filme realmente custou uma pechincha, nada comparado a grandes produções que a gente vê por aí, e faturou, devido a isso, muito, mas muito alto. Todos os bancos usam tons de vermelho e bege, menos a Rose. Durante o filme, os bancos da casa Armitage usam cores associadas a poder e domínio, como o vermelho, o bege, o vinho. Já a Rose, a única que finge ser aliada, se veste de cores neutras e suaves, como azul claro e branco, o que reforça sua fachada de inocência. Eu também estava achando que essa personagem era um anjo, cara, quando eu vi ela pela primeira vez. E a outra curiosidade é, eu votaria no Obama uma terceira vez? Essa frase, dita pelo pai da Rose, foi colocada no roteiro por Jordan Peele como uma crítica à forma como alguns brancos tentam provar que não são racistas por apoiarem causas simbólicas, mas continuam cúmplices de um sistema opressor. É tipo aquele chefe dizendo que o salário mínimo é muito pouco, mas ele não se importa em pagar o salário mínimo por seus funcionários. É a mesma coisa que você dizer que um chicote dói, mas você não se importa em dar chicotadas. E agora vamos destrinchar um pouco mais das lições do filme. Nem todo racismo é explícito. O pior pode ser o disfarçado. O filme mostra como o racismo pode se esconder através de sorrisos, elogios forçados e boas intenções. A família Armitage parece progre, ou seja, progressista e amigável, mas está literalmente roubando corpos negros. Precisamos olhar além das palavras, pois o verdadeiro preconceito muitas vezes se camufla de cordialidade. A alienação de minorias é real e cotidiana. O Sunken Place, que é o lugar profundo, simboliza o sentimento de estar presente, mas sem voz e sem controle sobre a própria realidade. A lição é que muitas pessoas vivem em lugares onde são ouvidas, mas não escutadas. A sociedade precisa dar espaço real para vozes que, historicamente, foram silenciadas. A apropriação cultural sem respeito é violência. A ideia de usar corpos negros porque são melhores fisicamente é uma crítica direta à forma como a cultura negra é explorada, na música, no esporte, na estética, enquanto a experiência negra real é ignorada ou marginalizada. Não basta admirar uma cultura, é preciso entender, respeitar e apoiar quem faz parte dela. Alerta para relações desequilibradas. Rose, a namorada, age como cúmplice até o último segundo. A confiança de Chris nela, mesmo com sinais estranhos ao redor, representa como relacionamentos podem esconder dinâmicas de manipulação e traição. Nunca ignore seus instintos. Se algo parecer errado, talvez esteja mesmo errado. Esse é um erro que eu vejo ser cometido principalmente pelos homens. Os homens, eles são mais abertos nos pensamentos, eles não são muito bons de esconder os pensamentos. Já as mulheres, elas são muito boas nisso.
é uma questão até evolutiva. As mulheres tiveram que aprender a ser agradáveis, então fingir certos momentos que estão felizes, quando na verdade não estão. E, querendo ou não, elas podem usar essa capacidade para o mal também. E é nesse sentido que os homens pecam, porque eles são bobos demais e não conseguem enxergar situações que são um tanto óbvias. Sendo que pessoas que estão de fora do relacionamento acabam enxergando muitas vezes melhores do que o próprio homem nesses casos. É claro que tem situações que acontece o contrário, onde a mulher está sendo manipulada, mas eu só estou falando que isso é uma qualidade de manipulação onde historicamente as mulheres têm mais preparo e mais capacidade de fazer isso com mais facilidade. E uma coisa que é válida comentar é que todo mundo ali na família da Rose parece que quer comer o Chris vivo, sabe? E ele percebe isso, ele fica desconfiado que o pessoal ali tá querendo pegar ele e ele tá tentando fugir, mas a namorada dele. Poxa, cara, tá todo mundo estranho com você, foi a sua namorada que te trouxe nesse ninho e você não vai nem desconfiar por um segundo dela? É tipo, a raça dela inteira contra você, e quando eu falo raça eu não tô me referindo à cor, eu tô me referindo à família, toda contra ele, e ele não desconfia da namorada, é um tanto estranho. Mas eu vou dar uma colher de chá pro Chris, porque, na minha opinião, a namorada dele também fingiu muito bem. Mas eu provavelmente teria desconfiado dela. Só que, como a bicha finge muito bem, talvez até eu fosse enganado. É porque eu tô tentando me colocar no lugar do Chris. Quando a gente tá namorando, a gente fica meio cego. Mas como eu tava vendo como telespectador, sim, eu fiquei desconfiado dela. A posição de telespectador fica mais fácil de enxergar, é isso que eu quero dizer. A outra lição é, a verdade pode libertar, mas pode doer primeiro. A luz do flash que acorda os hipnotizados é desconfortável, mas necessária. Ver a verdade dói, mas é o primeiro passo para se libertar. Encarar a realidade, por mais incômoda que seja, é essencial para romper ciclos de dominação e opressão. Nem me fale. Uma liberdadezinha dói pra caramba à primeira vista. Mas é quando você tem a noção de como as coisas realmente são e o que você realmente deve fazer. Representatividade importa? Corra abriu espaço para novas vozes no cinema de terror, provando que histórias negras, dirigidas por negros, têm muito a dizer e a impactar. A lição é que, quando diferentes perspectivas ganham espaço, toda a arte e a sociedade evolui. E nas avaliações, o filme foi muito bem, com 98% de aprovação no Rotten Tomatoes e 86% de aprovação da audiência. E agora, como de praxe, vou dizer a minha opinião. Eu já disse bastante, na verdade. Eu gostei demais do filme. Ele realmente é intrigante do começo ao fim. No começo do filme, você tenta entender o que está acontecendo ali. É interessante quando o Chris ele vai encontrando outros personagens negros, né, na mansão. E, cara, eles são muito estranhos. Você fica intrigado. Toda vez que ele conversa com um negro, eles têm um comportamento estranho, sabe? Um tanto bizarro. Diferente das pessoas brancas ali, que agem normalmente. E toda aquela situação vai deixando o Chris cada vez mais desconfortável. Era para ele se sentir mais confortável tendo algumas pessoas negras por perto, mas isso só vai deixando ele desconfortável devido ao comportamento dos negros ali. E você fica se perguntando, mas o que raios está acontecendo? E também todos os personagens negros parece que vestem assim, roupas, sabe, um pouco antigas, da época de escravidão, sabe? Eles têm uma vestimenta que lembra um pouco isso. E eu acredito que essas vestimentas não foram à toa, foi justamente para simbolizar a escravidão, pois os negros ali eram escravos, literalmente, só que de uma nova forma, controlados mentalmente. E também tem um jeito de se comportar e as falas que o pai da Rose diz, né, pro Chris, que são falas um tanto racistas, só que aquele racismo assim positivo, eu votaria no Obama de novo. Isso aí eu achei muito bem colocado. A direção fez um ótimo trabalho, ela, sabe, consegue direcionar o telespectador para entender mais ou menos o que está acontecendo
sem entregar muita coisa a respeito dos mistérios que envolvem o filme. Isso é genial, cara. É você saber contar uma história sem revelar muitas coisas à medida que o filme vai desenrolando. Você deixa para revelar nos momentos cirurgicamente certos. E olha, para mim, isso não foi uma tarefa fácil. O diretor tá de parabéns. Ele soube contar a história, fazer a gente sentir o que o Chris está sentindo. E apesar de ser uma temática um tanto complexa e também um pouco sensível, ele soube dosar muito bem e contar a história de uma forma que seja bem interessante, sem forçar em muitos aspectos. E uma coisa que é importante citar, esse aqui é um filme woke, certo? E a gente sabe que a gente tem uma raiva, bom, pelo menos eu tenho muita raiva da palavra woke ultimamente. É uma palavra que só está trazendo desgraça, né? Acabando com o cinema, arruinando outras obras artísticas. Eu quero que o woke vá para o espaço, mas nesse caso aqui não. Esse é um woke positivo, muito bem colocado, muito bem necessário, muito bem trabalhado. Os outros wokes que eu estou falando são aqueles wokes que colocam ideias forçadas, que não é bem assim que acontece, que te dá raiva até de assistir. Mas esse aqui é um filme woke, genial e muito bem produzido. É o filme woke que soube contar uma história woke. Então ele tá de parabéns. Peço desculpas para minha colocação, mas é que ultimamente realmente eu estou indignado com essa palavra woke. É tipo assim, vamos fazer um filme de herói. Aí vai ser negro. Ai, mas por ele ser negro, ele tem que automaticamente sofrer racismo. Mas ele está salvando as pessoas, esse herói. Não, mas ele tem que sofrer racismo porque as pessoas são más com pessoas negras. Mesmo que elas sejam salvas por um herói negro, as pessoas são preconceituosas, não sei o quê. Cara, não é bem assim, entendeu? Enfim, eu tenho raiva da cultura woke por causa dessas forçação de barra. Corra é mais do que um filme de terror. É uma análise provocadora da sociedade contemporânea, especialmente das formas modernas e sutis de racismo. Jordan Peele usa o gênero de horror para questionar normas sociais e culturais, transformando o medo em crítica e o entretenimento em reflexão. E isso ele faz de uma forma original e genial. E é isso, essa é a minha opinião sobre Get Out, Corra, de 2017. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se concorda com alguma coisa que eu disse ou não. Sem mais a comentar, senhores, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá!